Fantasma de Kiev aqui. Rogério, e qual a situação estamos? Ou com perto estamos numa terceira guerra? Me agita muito esses acontecimentos recentes. Então, é difícil, né, nós definirmos, assim, sob o ponto de vista teórico, se já há ou não uma terceira guerra. Porque, claro, a guerra, inclusive Samantha Power disse isso agora há pouco. Samantha Power disse agora há pouco, também é importante essa colocação, que o conflito dos Estados Unidos é com a Rússia e que ele ocorre na Ucrânia. Tá? Então, ele já ocorre. O que é perigoso, não é que isso se intensifique, sob o ponto de vista da utilização de armas, de meios e de capacidade de destruição. Então, eu entendo que se nós pegarmos aí, vamos dizer, sob o ponto de vista teórico, do enfrentamento entre as grandes potências, entendido ou concebido como uma guerra generalizada, em função das alianças, dos interesses e do campo de batalha onde ocorre, muito provavelmente nós tenhamos ela em baixa, por incrível que pareça, né, o termo em baixa intensidade, mas nós tenhamos já uma guerra entre Estados Unidos e Rússia em baixa intensidade, pelo potencial que ela tem de crescer, tá? Por isso eu digo em baixa intensidade. Outra coisa, Transnistria, tá? Agora já não é mais especulação, agora são fontes oficiais que mostram que o governo da Romênia levou tanques à fronteira da Transnistria e que o governo da Ucrânia concentrou tropas na fronteira da Transnistria. Na realidade, o governo da Romênia levou tropas para a fronteira da Moldávia e os ucranianos concentraram tropas na Transnistria. Os ucranianos dizem que concentraram essas tropas em função do que eles veem como uma ameaça russa de lançamento de um ataque em direção a Odessa, eventualmente partindo da Transnistria. Já os russos veem essa presença ucraniana como uma ameaça de invasão contra a Transnistria, que tem muitos paióis, e depósito de armamento, talvez alguns deles até já em condição de inutilidade, eu diria, pelo aspecto temporal, mas grandes depósitos de armamento do período soviético, tá? Além do fato que, vocês não podem esquecer do seguinte, que quando a gente fala na entrada de armamento da Polônia por intermédio da fronteira de Lviv, a gente também não pode esquecer da fronteira da Romênia. E muitas armas podem entrar pela Romênia e alcançar o território ucraniano pela Moldávia, tá, gente? Essa é uma outra posição que é muitas vezes sonegada aí dos debates, mas esse é um ponto. E claro, naturalmente, se você tiver a Transnistria desobstruída, aí você vai ter uma condição ainda maior de entrada de fluxo de armamentos por intermédio do território da Moldávia, esses armamentos da OTAN que entrariam pela Romênia, tá? Então agora não é mais especulação. A Transnistria é um grande ponto de tensão. No domingo, 2 explosões aconteceram em Belarus, numa base aérea próxima a Minsk, cerca de 10 ou 15 quilômetros. As causas não estão totalmente esclarecidas, tá? Mas possivelmente, independente de ter sido um acidente ou uma sabotagem, foi alguma coisa de menor monta, tá? Esse é um dado de referência, que pelo menos um dado de referência que a gente tem até aqui. Agora, amanhã de terça-feira, Guardó nos trouxe essas 2 grandes notícias, eu diria, sob o aspecto da saída, da suspensão da participação da Rússia no START, agora oficial, e desses ataques múltiplos de drones contra o território da Rússia a partir do território ucraniano, ainda que não tenham sido todos eles bem-sucedidos. Eu repito, a questão é o símbolo político do acirramento do conflito. Esse é um ponto fundamental para que vocês possam compreender a situação no campo de batalha, além da situação, naturalmente vocês estão acompanhando, dos intensos combates que existem na região de Bakhmut, dos intensos combates que existem também, não na mesma proporção, mas que também assolam ali a região de Kherson, entre as margens dos rios, uma delas ocupada por ucranianos, a outra por russos, e então é importante nesse momento que nós estejamos atentos a todas essas situações, tá? Aquela questão da China, que eu acho que nos próximos dias vai ficar clara, quer queira, quer não, o presidente de Belarus, Lukashenko, está na China, tá? Então, há a expectativa de que sejam divulgados acordos entre Belarus e China importantes, também nas próximas horas. Nós seguimos também acompanhando esse dado, que é importante, inclusive para o comprometimento, para o entendimento político de quanto a China vai ou não se colocar nesse conflito.